Boa tarde a todos. Nos próximos minutos estaremos conversando sobre escoamento sobre superfícies rugosas. Esse é um tema que tem muito apelo em mecânica dos fluidos, porque na natureza as superfícies todas elas são de alguma forma rugosas, não são lisas. Na natureza o que mais se aproxima de uma superfície lisa são as grandes regiões de deserto salgado que existem nos Estados Unidos, mas isso é muito raro. Na natureza, no escoamento sobre superfície, subgelo, sobre superfícies que aparentemente seriam lisas, são escoamentos muito complexos. E na natureza há um outro agravante muito sério. Muitas das superfícies elas são aeroelásticas. Isso significa o quê? Isso significa que essas superfícies, quando interagem com o escoamento, frequentemente elas são deformadas. E essa deformação ela influencia no escoamento. Na tecnologia, as superfícies também são, em sua grande maioria, elas são superfícies rugosas, mas algumas poucas, em algumas situações muito particulares, podem ser consideradas como lisas. Na indústria aeronáutica, frequentemente, o que se deseja é se trabalhar com superfícies lisas, algumas superfícies são muito polidas. Então, de novo, na tecnologia é possível que em vários exemplos, ou em alguns exemplos, se trabalhe com superfícies lisas, mas na natureza isso é praticamente impossível. E aí, quando eu fui preparar a aula de hoje, eu tive uma dificuldade com a metodologia que eu estaria implementando. Eu fiquei com muita dúvida. Porque a abordagem que a gente vai discutir hoje, do ponto de vista dos meteorologistas, é muito diferente do ponto de vista dos engenheiros. E aí eu fiquei na dúvida de como eu encaminharia o assunto. Então, como é que eu decidi fazer a aula de hoje? Como é que será a introdução? Eu vou conversar rapidamente sobre os problemas motivados por fenômenos meteorológicos e por fenômenos tecnológicos. Depois eu vou tentar seguir o livro que eu indiquei para vocês. Eu vou tentar ter uma certa disciplina para acompanhar mais ou menos o que está no livro. Eu vou tentar estabelecer alguns conhecimentos que são considerados padrão. Esses conhecimentos todos são, esse conjunto de conhecimentos que determinam um padrão, eles são basicamente o que os engenheiros usam nas suas correlações cotidianas. Mas a segunda parte da aula ela vai ser bem diferente do que, por exemplo, existe nos livros clássicos que vocês consultam. Que existe, por exemplo, o Chilist, que é o uso que eu vou tentar utilizar, o livro que eu vou tentar utilizar como referência para o início da aula. Então, assim, a guisa de motivação, o que desejamos discutir hoje são os escoamentos sobre superfícies rugosas. Então, qual é a grande dificuldade? Vou tentar ilustrar aqui a partir de um desenho. Suponha agora que quisesse fazer uma pessoa que deseja fazer a simulação numa região natural. Então, eventualmente, nessa situação, teríamos aqui uma situação com árvores, poderíamos estar no campo. Essa região poderia migrar uma região de plantação de milho, de alguma coisa de cana-de-açúcar, de alguma coisa diferente. Isso podia passar por um relvado. Do lado existiria um conjunto pequeno de edificações, que podiam estar relacionados a uma fazenda, ou seja, o que fosse. E a uma certa distância poderíamos eventualmente entrar em período urbano, com construções muito diferenciadas. Então a pergunta agora, simples, é o seguinte: quando o ar escoa, se forma uma camada limite que tem tipicamente entre 500 metros de espessura e 1 quilômetro. Então vamos colocar aqui um padrão de escoamento. Então isso aqui eu vou botar assim meio que intermitente, porque isso aqui é muito grande, em que esse perfil de velocidades ele se estende para uma altura de 500 metros. Então isso aqui são mais ou menos os 500 metros em que a camada limite atmosférica existe. Os fluxos de presença e quantidade de calor, de umidade,
eles acontecem a uma distância muito pequena, da superfície, uma distância muito tênue, 10, 5, 15 metros no máximo. Então a pergunta é o seguinte: se eu fosse agora, se eu estivesse interessado em fazer simulação numérica deste problema, qual seria a condição de contorno na parede? Então, quando eu fosse malhar, por exemplo, domínio físico, eu iria agora me preocupar com a posição de cada um daqui, da posição do relvado, ou das plantas, do que eu estivesse eventualmente plantando para eventualmente colher, futuramente. Como é que eu faria para descrever as composições urbanas? Como é que eu faria para descrever isso tudo? Então, a resposta clara é que isso só pode ser prescrito de uma maneira estatística. Eu não vou conseguir agora, para descrever esse perfil de velocidade, conseguir descrever em detalhes tudo o que acontece na superfície. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos como os meteorologistas lidam com esse fenômeno. Sendo que aqui há um agravante assim, que é bastante sério. Como eu tinha comentado no início da aula, parte do que eu acabei de descrever na superfície interage com o escoamento. Quando o escoamento ele passa sobre a copa das árvores, o escoamento perturba a copa das árvores e de volta perturba o escoamento. Então essa descrição é uma descrição que é acoplada e que é muito difícil de se fazer. Então, como é que os meteorologistas lidam com esse problema, frequentemente? Só a guisa também de motivação, vou voltar e vou descrever aqui, fazer um perfil muito simples, que eu vou precisar repetir na aula de hoje, com relação ao perfil de velocidades. Aquele perfil de velocidades, se botado nas nossas variáveis de similaridade internas que discutimos nas últimas aulas, como é que nós verificamos? Aparecia aqui uma região linear, aparecia aqui uma região logarítmica e eventualmente depois aparecia uma região de esteira. Para o caso em consideração, o que acontece com essa subcamada viscosa? O que acontece é que, se eu agora fosse descrever aquela estrutura em que tínhamos os termos viscosos, os termos turbulentos, e os termos inércios externos, então aqui seriam os termos inerciais, aqui é a região de alta intermitência da camada limite, todos esses elementos agora, eles excedem a espessura da subcamada limite que nós vimos em aulas anteriores, que tipicamente era da ordem de Ni sobre o tal, e vou mostrar para vocês durante a aula de hoje que isso aqui as pessoas consideram como sendo aproximadamente 5 vezes Ni sobre o tal, isso aqui é o nosso delta chapéu, e portanto, toda essa região que acontece por a sua superfície, ela deixa de existir, ela é destruída. Então, para a camada limite atmosférica, frequentemente essa parte aqui não pode ser observada. E o que acontece, a gente também vai discutir em alguns minutos, é que há uma deformação no perfil linear e ele aparece agora, vou botar em vermelho para enfatizar, ele aparece agora deslocado de uma certa distância. E então isso aqui é chamado de espessura de deslocamento. Fazendo uma analogia com tecnologia, então vamos fazer agora, imaginar uma situação diferente. Nós temos uma superfície agora que não é tão caótica, não tão mal comportada como essa. Agora a gente consegue descrever a geometria com uma geometria muito precisa. Então, assim, eu estou tentando fazer um desenho aqui em que os padrões geométricos se repitam. Ou seja, o passo, a distância dos elementos, ele é conhecido. A altura dos elementos, ela é conhecida. A largura dos elementos, ela é conhecida. Então eu conheço todas as características da rugosidade. Então, agora uma pergunta simples para vocês. Quando eu for simular esse escoamento, onde eu vou localizar o sistema de coordenadas? Isso agora não é mais simples, mesmo com a superfície muito bem definida. Por quê? Eu poderia localizar o sistema de coordenadas aqui na parede inferior. Eu poderia localizar o sistema de coordenadas no topo
dos elementos, ou poderia alternativamente localizar um sistema de coordenadas na região intermediária. Uma região que não fosse nem no topo, nem, eventualmente, na parede inferior. Então seria, por exemplo, aqui. Qual é a situação mais adequada? Qual é a situação mais confortável? Então, a partir da aula durante a aula de hoje, eu vou tentar responder este problema a partir dessa modificação. Tendo em mente que podemos ter outros tipos de superfície que, embora não sejam bem definidas, elas têm um certo grau de aleatoricidade, elas são relativamente caóticas, mas esse comportamento caótico, que parece um conjunto de grãos de areia, ou parecem coisas muito aglomeradas, muito homogêneas, isso aqui eventualmente poderá ser descrito através de um comprimento característico qualquer. Então, assim, voltando agora para essa coisa toda, eu vou iniciar as discussões a partir de um estudo do Hans Albert Einstein, o filho do Einstein, e o L. Sander. Então, o Einstein, o Hans Albert Einstein, estava interessado em estudar um problema que era, dado um leito de rio, um conjunto de pedras ou pequenas imperfeições no leito, como esse leito de rio faria interação hidráulica com o escoamento que passava sobre ele. E o Hans Albert Einstein, em 1949, ele adiantou um conceito muito importante, que foi esse conceito de deslocamento de origem. Esse conceito de deslocamento de origem é um conceito que, no Schlicht e nos livros clássicos de engenharia, ele não aparecerá. Então, o que acontece? Ele começou a perceber que, para a geometria que ele tinha considerado, a descrição próxima à parede, ela deveria incluir algum grau de deslocamento. Simultaneamente, anteriormente ao Einstein, o Nicorazzi, em 1933, em Göttingen, na Alemanha, está fazendo um conjunto grande de experimentos, não mais para situações de escoamento externo, como a gente está aqui mais ou menos descrevendo, mas ele está fazendo escoamentos em superfícies internas, em tubulações. Então, o que eu vou fazer? A gente comentou no começo da aula. Eu vou iniciar as discussões sobre superfície rugosa a partir do que foi desenvolvido em Göttingen e depois, no final, eu vou migrar para o que o Hans apresentou, o Hans Albert Einstein, e a um paper importantíssimo de dois australianos, um chamado Perry e outro chamado Joubert, de 1963, em que muito do que foi feito aqui foi consolidado. Esses mesmos autores, o Perry, junto com o Schofield e o Joubert, publicaram um paper importantíssimo em 1969. Eu vou também replicar para vocês. Então, eu vou começar a aula por aqui, pelas coisas de Nicorazzi, depois vou passar para o paper do Perry, Joubert, etc. Qual é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que esse conceito de deslocamento de origem, ele é muito utilizado e muito importante nas questões meteorológicas, porque isso aqui é muito relevante. Em engenharia, eu vou comentar agora com vocês, essas coisas são um pouco mais aliviadas em razão das superfícies que a gente lida ou que existem na tecnologia. Antes de ingressar na discussão sobre escoamento sobre superfícies rugosas, eu gostaria de fazer uma brevíssima revisão de alguns conceitos para escoamentos em tubulações. Então, já rapidamente eu coloquei alguma coisa aqui no quadro, prometo ser breve. Suponha que numa tubulação tenhamos um escoamento que ele seja considerado completamente desenvolvido. O que significa isso? Significa que ao longo da tubulação, os perfis de velocidade não se alteram.
não há aceleração no escoamento. Portanto, se considerarmos um pequeno volume de controle aqui, vamos botar um pequeno volume de controle, vou especificar a pressão aqui com P2, a pressão aqui será especificada com P1. Então, um breve balanço quando é movimento, tensão na parede, eu vou chamar, o Schmidt chamou de tal zero, eu repeti aqui. Então, as forças, o fluido não está acelerado, o somatório das forças tem que ser nulo. Então, as forças naquele sentido, nesse precisam ser anular. As forças no sentido X positivo são P1, PR2, P2, PR2 junto com tensão na parede, 2PRL tal zero, fornece forças para lá. Esse balanço fornece o tal zero desta forma. Então, tal zero é o P1 menos P2 sobre L, R sobre 2. E aí podemos fazer uma definição aqui que vocês já estão muito familiares, que é a definição de coeficiente de atrito, ou fator de atrito, como desejar. Então, o coeficiente de atrito, ele é escrito dessa forma dimensional. Então, assim, ele é diretamente relacionado à perda de carga num certo trecho de tubulações e ele é função de propriedades do fluido ρ, do escoamento, da vazão de escoamento, da velocidade média e do diâmetro. O importante é que isso aqui é o médio. Por que isso aqui é o médio? Porque do ponto de vista de engenharia, é a grandeza que nós conhecemos, dada a vazão do líquido, dividido pela área, aqui na velocidade média numa dada seção. Então, assim, se eu combinar essas duas equações, a gente pode chegar nessa equação aqui embaixo, que é uma equação que relaciona a vazão e o fator de atrito diretamente com as perdas nas paredes, na perda de carga, com a perda que o fluido que acontece nas paredes como função do cisalhamento viscoso, aquela história toda. Então, vamos guardar essa equação aqui numa caixinha, nós vamos depois precisar dela no futuro, ela está aqui guardadinha. E aí, como esse aqui é um problema de enorme interesse, o Blasius, já tínhamos discutido isso anteriormente, em 1911, ele construiu um gráfico, que era o log de Reynolds, contra 100 vezes o fator de atrito, então, o coeficiente de atrito. Então, essa parte aqui, o regime do escoamento se encontra no regime laminar, ele transiciona e, eventualmente, essa é a perda de carga da tubulação. E o que o Blasius fez de muito relevante na época, que hoje é utilizado como referência, inclusive para a calibração de equipamentos? Ele relacionou o coeficiente de atrito com o inverso do número de Reynolds da tubulação à quarta potência. Quem é esse Reynolds aqui? É a velocidade média multiplicada pelo diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade cinemática. Então, essa curva aqui, ela é muito importante, ela é de 1911. Então, o Blasius foi muito precursor. O Nicurazes deu continuidade ao trabalho do Blasius. Ele e o Schlichten trabalharam muito em escoamentos sobre superfícies rugosas. E o que o Nicurazes percebeu? Agora, ainda para a tubulação lisa. Ele percebeu o seguinte: mesmo a tubulação rugosa, dadas as condições, ele percebeu que se o perfil de velocidade pudesse ser normalizado com a velocidade média, isso aqui é a velocidade máxima da tubulação, se estiver errado, então U sobre a velocidade do centro da tubulação, isso aqui poderia ser expresso, esse perfil normalizado, poderia ser expresso como agora a distância da parede normalizada com raio vezes uma lei de potência, 1 sobre N. Isso aqui é muito, muito conveniente. Só tem uma encrenca grande, vocês lembram lá do curso do ECFO 1. Esse N aqui, ele varia fortemente com o número de Reynolds. Então, se o Reynolds for 10 a terceira, o N é 6. Se o Reynolds for 10 a sexta, o N é 10. Tendo dito isso, se esse mapeamento for feito, é possível se gerar, através de uma conta muito simples, uma relação direta entre, de novo, a velocidade média da tubulação que nós desejamos e a velocidade no centro da tubulação. Isso é relevante por várias implicações, em particular para o uso dessa equação. Eu poderia eventualmente, dado um N, substituir esse médio aqui pelo máximo, eventualmente, e uma função dos N's todos. Então, essa equação é uma equação bem conhecida, mas é baseada num perfil via lei de potência. Mas nas últimas aulas, nós discutimos bastante a estrutura clássica da camada limite. Então, o que nós verificamos? A camada limite, para um escoamento sobre superfície lisa, ele tem uma subcamada viscosa bem definida, ele tem uma camada turbulenta e tem uma camada em que os efeitos de aceleração, os efeitos iniciais, prevalecem.
Então, na literatura, essas regiões frequentemente são demarcadas por Y igual a 5, essa é a região viscosa, e embora alguns pesquisadores associem esse 5 a 7,2, tá? O Y igual a 70, ele é associado com o início da região completamente turbulenta. E o que estiver aqui entre esses dois limites é a região transicional. Por que isso vai ter uma relevância enorme depois dessa estrutura, quando discutirmos escoamentos sobre superfícies rugosas? Porque imagine agora uma situação em que vocês têm a estrutura clássica. Então isso aqui seria 5 nisso sobre o tal. Aqui nós já vimos qual é a ordem de grandeza disso aqui. Isso aqui é mais ou menos 20% do delta da camada limite. Mas isso aqui, essa expressão nós chamamos de delta tio, ela dependia de u tal quadrado sobre o infinito ao quadrado, vezes uma grandeza característica, e aí tem a região inercial. O que acontece? Supõe que agora, aqui, já adiantando que nós vamos discutir alguns minutos, supõe que alguns elementos rugosos, eles excedessem o valor da subcamada viscosa por pouca coisa. Ou nada excedesse, ou muito excedesse. Então tem três situações aqui de elementos rugosos. Eu tenho que são muito pequenos e ficam restritos, ficam contidos na espessura da camada limite. Esses elementos rugosos, embora a superfície seja rugosa, continuarão dando origem a perdas de carga, perda de pressão, que são semelhantes às perdas que a gente acabou de descrever aqui. Se os elementos estiverem contidos ainda nessa camada transicional, o efeito já começará a ser importante. Se eles excederem em muito e entrarem na subcamada turbulenta, o jogo muda totalmente. Por quê? Porque agora a subcamada viscosa, se os elementos rugosos forem muito grandes, eles vão dar origem à perda. A gente vai discutir isso em alguns minutos. Ele vai dar origem à perda por arrasto de pressão, e todos os efeitos viscosos serão relegados a valores menores, serão relegados a valores insignificantes. Então, essa classificação aqui em alguns minutos vai ser super importante. Eu só queria mencionar também agora um fato relevante, que com essas, no bojo dessas medições, o Nicuradze, ele determinou o comprimento de mistura, o L, normalizado com relação ao raio da tubulação. E ele, nos pós-medições dele, ele obteve essa expressão. Por que eu coloquei essa expressão aqui? Porque em algum momento no curso, eu tinha que ter a oportunidade de justificar esse 0,4 aqui. E esse 0,4, quando o Nicuradze expande, ele aparece dessa forma aqui. Essa expressão, ela está no livro do Stieltjes, ela é uma expressão que há 100 anos, 100 anos não, isso é exagero, mas 80 anos, 70 anos, ela era muito conhecida, mas hoje na literatura ela passa totalmente despercebida. Esse 0,4, ele possivelmente foi, nessa simulação, oferecido pela primeira vez, e é o valor que o von Karman resolveu adotar. Então a constante de von Karman, chamada constante de von Karman, vastamente em razão das medições de escoamento e tubulações dos dados que o Nicuradze levantou. Esse valor na literatura ainda há muita discussão se ele varia ou não com o número de Reynolds. Ele é frequentemente citado entre 0,36 e 0,44, mas o valor clássico do Nicuradze eu não podia deixar de colocar, então o valor que está aqui. Então, posto isso, justificado isso, vamos continuar. Por quê? Dada a natureza dessa solução, nós podemos escrever agora a lei da parede que deduzimos nas últimas aulas. Só que quando y for R, esse 1 aqui é o 1 no centro da tubulação, é o máximo. E se eu fizer essa expressão menos aquela, a gente obtém isso daqui. E essa equação, qual é o bônus dela? Ela é diretamente integrável até a parede. Enquanto que quando eu estou fazendo essa integração, eu estou passando por cima da subcamada viscosa e estou incorrendo num pequeno erro. Mas a subcamada viscosa, discutimos antes, ela é estreita. Então vamos aceitar que esse erro existe e vamos tocar. E se nós agora fazemos essa integração, nós chegamos a essa relação que é importantíssima. Porque
que era importantíssima. Através do atrito na parede, ela relaciona a velocidade máxima no centro da tubulação com a velocidade média. E agora, o que a gente faz? Se eu voltar para essa expressão aqui, de alguma forma agora eu consigo relacionar a tensão na parede com a velocidade de atrito e a velocidade média, porque basta, eu posso agora explicitar aqui esse U médio em função de tal zero e jogar lá naquela equação. E aí o que acontece é que a gente obtém essa equação aqui, que é uma equação, é a lei logarítmica por escoamento na tubulação. Isso daqui foi emitido pelo Prandtl, essa relação foi proposta pelo Prandtl, e eu mencionei para vocês em aulas anteriores que o Blasio sugeriu isso. Agora, essa expressão, ela tem um intervalo de validade muito superior a isso daqui. E é a expressão que acabou ficando. Agora, essa expressão, como é que ela funciona? Ela varia por uma tubulação lisa, porque as velocidades de escala relevantes, por enquanto, quando fizemos essas contas, ainda eram I sobre o tal. É claro que o I sobre o tal corta aqui, tá? Só que, quando essa integração foi feita, esses 0,91, que é o que sai da integração, ele foi corrigido com os dados de placa lisa para que esse valor fosse adaptado para 0,8. Então, 0,8 é o valor hoje em dia corrente utilizado nessa expressão, e é uma expressão que tem como origem a existência da lei log na região completamente turbulenta. Então, assim, eu já baguncei o quadro aqui, eu precisei fazer essa pequena recapitulação, essa pequena lembrança do que acontece em tubulações para superfícies lisas, porque nos próximos minutos agora elaboraremos em cima desses conceitos para o caso de uma superfície rugosa. No quadro atual, o quadro que eu acabei de colocar aqui, eu tentei resumir muitos conceitos sobre escoamento sobre superfície rugosa. E aqui as coisas, eu acho que eu tentei organizar relativamente bem, eu vou explicar bastante coisa para vocês, mas eu vou ter que tomar cuidado porque há muitos conceitos diferentes embutidos no que a gente acabou de discutir aqui. Então, o que nós estamos vendo aqui é um gráfico absolutamente clássico, é um gráfico que mostra como funciona o número de Reynolds, a variação do fator de atrito. Nós sabemos que, se o regime é laminar, o fator de atrito varia como 64 sobre o Reynolds. E o que é interessante é que, no regime laminar, não importa qual seja a superfície rugosa, o tipo, a natureza da superfície, o fator de atrito é sempre o mesmo. Isso é muito relevante. Depois, esse gráfico aqui é um gráfico clássico, o gráfico que eu coloquei no Nicurares, eu tirei do Schlicht, e eu estou rapidamente mencionando aqui o Colebrook. O Colebrook teve também uma contribuição importantíssima em 37, e a expressão do Colebrook é bastante popular, ela é muito utilizada, e no final da aula, quando eu vou comentar alguns artigos com vocês, vou comentar 4 artigos. Um dos artigos que eu pretendo comentar é o artigo do Colebrook, que foi publicado em 37 no Proceedings of the Royal Society. Então esse é um gráfico clássico, que ele mostra o que acontece com o fator de atrito no regime laminar, no regime transicional e, eventualmente, quando regiões em que a rugosidade passa a ser importante, isso é bem ilustrado. Então, basicamente, o que a gente vê, o que nós podemos observar é o seguinte: à medida que o número de Reynolds avança, existe uma certa região, eu vou tentar ilustrar com essas linhas tracejadas, onde o número de Reynolds ele tem influência sobre a forma como o fator de atrito funciona. E a partir de um Reynolds, que é um Reynolds em que o escoamento é considerado completamente turbulento, o gráfico de lambda ele tende a atingir um comportamento
assintótico. Esse gráfico foi preparado pelo Nicurazzi para um tipo específico de superfície. Era uma superfície que ele mesmo preparou e era uma superfície que ele pegava grãos de areia, adensava muito e aí hoje distribuía sobre a superfície. Então, embora a superfície fosse rugosa, essa superfície ela tinha características geométricas bem controladas e ela era muito homogênea. Então, isso é uma peculiaridade bastante importante. E a partir dos experimentos que ele desenvolveu, ele tentou encaixar ou classificar o tipo de superfície a partir de regimes hidraulicamente liso, transicional e rugoso. O que é o regime hidráulico liso? É um regime em que a característica, a grandeza característica, o comprimento característico da rugosidade, multiplicado pela escala da subcamada viscosa, isso é menor do que 5. Do modo simples, isso é como se, de novo, todos os elementos rugosos tivessem agora imersos na subcamada viscosa, tivessem pouca influência sobre a subcamada turbulenta e sobre a subcamada inercial, e, portanto, não tivessem muita influência no arrasto, na perda de carga. Entre 5 e 70, tínhamos discutido isso anteriormente, essa faixa que eu tentei mais ou menos ilustrar aqui, entre 5 e 70, quando a gente está nesse regime, o coeficiente de atrito, o fator de atrito depende do elemento rugoso e do número de Reynolds, e a partir de um certo valor, as curvas tendem a ficar assintóticas, ou seja, o fator de atrito perde a dependência com o número de Reynolds. Isso é muito relevante porque, a partir dessas expressões, o Nicurazzi construiu aproximações diferentes para essas regiões do escoamento. A equação que eu estou colocando aqui é o equivalente da lei da parede para a superfície rugosa. Então, a escala que nós tínhamos original, que era, lembra? Que era μ sobre o tal, essa era a escala, se o escoamento for sobre superfície lisa, a escala relevante, ela era μ sobre o tal. Então, o que aparecer aqui seria y tal sobre μ. No regime completamente turbulento, completamente rugoso, desculpa, existe um KS característico e a lei da parede toma essa forma simplificada em que esse B é 8,5. E aí a expressão do fator do atrito é uma expressão linear muito fácil de ser caracterizada. Eu sei que tudo parece muito bonito, mas a pergunta que fica implícita nos livros, que as pessoas não sabem responder com clareza, é o seguinte: quem é o KS? Grande dificuldade é o seguinte: exibido a uma superfície por engenharia, quem é o KS? Por quê? No final dessa aula toda, eu gostaria que só ficasse para vocês uma mensagem, uma singela mensagem. Qual é a mensagem? Eu vou tentar explicar nos próximos minutos. Esse comprimento característico da rugosidade, que ele não é um parâmetro geométrico, ele é um parâmetro dinâmico. Então, como é que esse KS, como é que essas curvas foram todas classificadas e colocadas? Então, o que o Nicurazzi fez aqui? Ele disse que é o seguinte: essa curva mais elevada é uma curva em que a razão entre o raio da tubulação e esse comprimento característico da rugosidade é 507. Então, se a gente começar agora a andar para baixo, isso significa que a razão entre o raio da tubulação e o KS, ele é cada vez menor, 31. Então, a gente vai avançar. Então, isso aqui é uma grandeza adimensional, R sobre KS. Só que o raio da tubulação é uma entidade bem definida, o valor é imenso. O problema é o seguinte, de novo, pergunta: exibido a uma superfície, quem é o KS? E o que não está claro quando a gente lê o texto é que é o seguinte: é que a própria formulação ela é utilizada para definir o KS. Então, o KS ele é obtido dinamicamente a partir dessa equação. Então, como é que o KS é obtido? As pessoas vão ao laboratório, colocam a tubulação que se deseja caracterizar e a sujeitam a uma vazão muito alta, de tal forma que nós estejamos no regime completamente rugoso. O lambda, ele é fácil de determinar no laboratório, basta que nós conheçamos a perda a variação de pressão, a perda de carga e a vazão do escoamento. Se nós tivermos isso, a gente define com precisão o lambda. Dado o lambda, dado o raio da tubulação e essa equação, o KS é retirado.
Então, o KS, quando vocês vão numa loja, chegam lá no balcão da loja e falam, eu quero uma tubulação com KS igual a zero. Ou vai na indústria civil, ou na indústria mecânica. E qual vai olhar você? O que é isso? E eles não vão se comprometer a eles oferecer, de dizer quem é a rugosidade da tubulação deles, certificado. Por quê? Porque quando você fizer os cálculos e chegar num determinado resultado, se houver prejuízo comercial, aquilo tem responsabilidade induzida. Então, se o cara vem para você e diz, não, a minha perda de carga na tubulação, devido às características geométricas dela, é tal, ele está com problema. Ninguém faz isso. Então, isso daqui funciona bem para escoamento em tubulações, mas a dificuldade do ponto de vista da engenharia é o seguinte, quem é KS? E o que o xilista discute? Vou apagar isso aqui agora, vou fazer um pequeno parênteses. Então, o KS foi obtido, ele foi conseguido, determinado a partir de tubulações em que a superfície era formada de grãos de areias condensados. Então, suponhamos agora que nós tenhamos uma determinada geometria. Então, assim, nossa parede agora, eu estou fazendo aqui a parede lá tecnológica, tem um monte de pequenos elementos rugosos aqui. Se eu agora começar a aumentar o adensamento desses elementos, posso colocá-los agora geometricamente bem definidos ou posso colocá-los de um jeito aleatório. Então, essas características todas aqui, elas vão depender da distância dos elementos, elas vão depender, sei lá, do tamanhozinho do elemento, da altura do elemento. Tem uma série de parâmetros geométricos que entram na definição das superfícies todas que eu estou discutindo aqui. Então, por exemplo, os elementos podem estar muito mais espaçados, os elementos podem ser quadrados, os elementos podem ser em forma de diamante, os elementos podem ser redondos, pode haver uma combinação deles. Então, tudo isso aqui acontece na tecnologia. Então, eu colocaria aqui no modo geral um K genérico, esse K genérico eu vou explicar de lado para vocês o que é, mas a pergunta é o seguinte, quem é o KS? Qual é a superfície de grão de areia que a gente coloca aqui e que é equivalente, que é semelhante a essa aqui do lado? Bom, aí só há um jeito. Eu vou para o laboratório, eu coloco isso daqui na tubulação, coloco um túnel de vento, eu coloco um aparato que eu consigo controlar exatamente qual é a perda de carga e faço uma correlação direta. Então o xilista apresenta nele no livro uma tabela, que é uma tabela muito bem definida, relacionando o que ele chama de K, que seria o comprimento típico das tubulações, mas esse K é muito complicado, porque depende da forma dos elementos, do adensamento, depende de vários KS, com o KS. O KS é o elemento que eventualmente a gente vai poder ingressar nesse quadro. E voltando para Colebrook, estamos com o mesmo inferno. Por quê? Eu vou apagar isso aqui, ó, e vou colocar em vermelho. Isso aqui é E sobre D. Então, se eu tiver E sobre D, eu faço a continha e calculo o meu fator de atrito. Isso aí está ótimo. Mas pergunta, quem é E sobre D? Esse S sobre D, eu posso olhar para a superfície, olhar uma característica geométrica dela e determinar quem é sobre D? Isso não é possível ser feito. Então, esse S sobre D, quando vocês forem comprar uma tubulação, ou quando vocês forem determinar um determinado material, vocês precisam saber exatamente quem é o S sobre D. E o S sobre D vocês vão saber onde? No seu laboratório. Se for um dado analógico, precisam levantar isso no laboratório. Então, isso aqui parece resolver os problemas, mas, de novo, a única mensagem que eu gostaria que ficasse na aula: rugosidade de superfícies para aplicações em fluidos. De novo, as rugosidades não são uma propriedade geométrica dos materiais. Elas são uma propriedade dinâmica do escoamento. Então, se você tiver uma superfície e quiser saber qual é a rugosidade do Colebrook, que é a sobre D, ou do Nicurazi, KS, vocês têm que fazer um ensaio, tem que impor uma vazão conhecida, num diâmetro conhecido, em condições conhecidas, com a rugosidade conhecida, medir o ΔP e verificar em que é o lambda. Com esse lambda e o próprio KS que vem das fontes. Então, isso tudo aqui agora, pessoal, funciona bem para escoamentos internos. E em escoamentos internos, eu tenho um jeito agora bem rigoroso de calcular o atrito da parede. É medir a pressão em dois pontos conhecidos. Mas em escoamentos externos,
que acontece? Como é que eu não tenho agora como medir a pressão em 2 pontos bem definidos e não tem como fazer com que o escoamento seja paralelo ou completamente desenvolvido. Então, para escoamentos externos, eu estou assim, enfatizando aqui o artigo do Perry, do Schofield e do Joubert. Por quê? Eles agora começaram a trabalhar com superfícies que se aproximam mais das superfícies reais. E aí eu coloquei aqui um gráfico que eu já tinha desenhado no início da aula, que é um gráfico relevante. Dado uma superfície com uma certa geometria conhecida, a distância entre os elementos rugosos, a altura do elemento, a largura do elemento, qual é a perda de carga provocada por essa superfície. E aí essas superfícies, elas têm dificuldade intrínseca. A primeira dificuldade é o seguinte, eu tinha comentado com você, onde eu coloco aqui o sistema de coordenadas e como eu resolvo esse problema. E aí o que Perry, Schofield e Joubert fizeram nos anos 60, de 63 a 69, que foi muito relevante. Eles classificaram a superfície em 2 tipos. Por favor, registrem isso aí. Superfície do tipo K e superfície do tipo D. Por que isso é relevante? Porque são superfícies do tipo K. Eventualmente, se os elementos rugosos foram muito afastados, o escoamento consegue, em cada um deles, provocar arrasto por efeito de esteio. O escoamento consegue provocar arrasto por efeito de pressão no primeiro elemento, ele consegue penetrar no vazio, no espaço entre as duas dos elementos do outro, e consegue provocar o mesmo padrão no elemento seguinte. Então, essa é a perda de carga provocada por esse tipo de rugosidade, depende diretamente da altura, da rugosidade e das geometrias envolvidas. Essa altura, frequentemente, é chamada de K, K maiúsculo. Então, na realidade, vai depender do K, vai depender do passo, da distância dele, vai depender da largura da rugosidade, tem várias coisas envolvidas. Mas o fato é que cada elementozinho rugoso, ele é relevante. E aí, o que Perry e Joubert fizeram? Em 63, eles perceberam o seguinte, quando o escoamento passa numa superfície desse jeito, além da parede, que deveria ter um perfil reto, ele fica deslocado nesse sentido. E aí, eles inventaram um método, que é um método, hoje em dia, tradicional para arrasto de superfície, em que eles adicionam a origem, que no caso deles é sempre colocado no topo do elemento rugoso, por isso tem esse Tzinho aqui, um valorzinho epsilon, que eles chamam de erro na origem. E aí, dados uma velocidade para uma certa distância, que eles mediram da parede, do topo dos elementos rugosos, eles constroem um gráfico e, por mínimos quadrados, eles definem quem é o atrito na parede e definem quem é o epsilon. O erro na origem. O que é o erro na origem? É o lugar ideal para se colocar agora o sistema de coordenadas em que esse perfil de velocidade, que antes tinha uma certa deformação, tinha uma certa curvatura, ele, quando o epsilon adequado for atingido, ele fica linear. Ou seja, como é que esse método funciona? À medida que o epsilon vai sendo adicionado aqui e que mínimos quadrados vão sendo realizados, essa deformação ela vai retificando até que eventualmente, com um dado epsilon, isso aqui fica reto. Quando isso aqui ficou reto, considera-se que o alfa resultante, quer dizer, que a inclinação que se obteve, multiplicado por esse K aqui é o 0,4, portanto, 0,4 vezes alfa, 0,4 vezes alfa, me fornece a velocidade de atrito. Ora, a velocidade de atrito ao quadrado multiplicado por ρ é a tensão na parede. Então, esse método aqui, hoje em dia, é o método utilizado em escoamentos externos para se calcular o atrito, que é o método indireto, não é o método direto de medição. Um método direto, que também é um pouco indireto de medição que as pessoas usam, também é o seguinte, é considerar que a parte predominante do atrito é fornecido pelos elementos rugosos, e aí eles colocam pontos de tomada de pressão ao longo de todos os elementos rugosos,
e fazendo a integração ao longo dos elementos rugosos, eles têm agora a força que eles supõem que é a força que atua sobre a superfície. Ou seja, eles supõem que os efeitos de arrasto, de pressão, eles são totalmente dominantes sobre o arrasto de superfície. Então, o que são superfícies do tipo K para escoamento externo? São superfícies em que a grandeza característica, ou bem característica, depende da própria geometria, depende da própria altura da rugosidade. E aí eles reescrevem a lei da parede dessa forma, que tem um pequeno fator aqui de deslocamento, e esse fator de deslocamento, portanto, depende do erro na origem. Mas eles perceberam um fenômeno interessante. Se houver adensamento dos elementos rugosos, agora o escoamento não consegue mais penetrar entre os elementos rugosos, não consegue formar essa esteira muito grande. Então forma-se entre os elementos várias regiões de recirculação. O escoamento principal sequer consegue penetrar nos elementos rugosos. E aí, se isso acontecer, um elemento rugoso ter essa altura ou ser um pouco maior, não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque os escoamentos não conseguem penetrar, não conseguem fornecer atrito por pressão e eles ficam aqui apenas rodando. Então, quando há adensamento dos elementos rugosos, tem que se tomar muito cuidado com isso, porque a troca de calor varia, muita coisa no escoamento varia dramaticamente. E aí o que eles perceberam? Que se esse é o caso, a perda de carga, quer dizer, a pressão do escoamento não depende mais diretamente das características dos próprios elementos, mas sim de características do escoamento externo. Eles chamaram de tipo D, porque esse D se referia ao raio de uma tubulação. Mas no caso do acabamento de limite atmosférico, a gente pode colocar um delta. O que seria o delta? Seria a espessura da camada de limite. Então, assim, isso é super importante e esse conceito prevaleceu, ele é muito forte, mas pouco atingiu o pessoal de metrologia. O que o pessoal de metrologia faz? Ao contrário do que Nicurazzi, todo mundo fez. O pessoal de metrologia, eles escrevem a lei da parede com um Dzinho aqui, que não é mais o Epsilon, por quê? O Pérez e o Joubert chamaram de erro na origem e eles tomaram a distância para colocação do elemento do sistema de coordenadas ideal a partir do topo da coluna. Então, isso daqui é o nosso epsilon. Isso aqui é o erro na origem. Os meteorologistas, eles tomam essa reta a partir da distância na parede. Eles chamam isso de deslocamento, altura de deslocamento. É evidente que dado um se obtém o outro, porque epsilon mais d é sempre a altura do elemento rugoso. Agora, os meteorologistas, além desse Dzinho, eles consideram também uma segunda variável importantíssima para a descrição das condições de superfície, que eles chamam aqui de rugosidade efetiva, que é o Y0. Então, em ciências meteorológicas, como é que a condição de parede ela é obtida? As pessoas vão ao campo e fazem o levantamento da velocidade U, isso é medido, contra Y. Esse K é suposto valer 0,4. O K é 0,4. E é 0,4. Então faz-se com mínimos quadrados e nessa conta tem que sair o B, tem que sair o Y e tem que sair o tal. Como dica, frequentemente esse D é na faixa de 70% da altura dos elementos considerados, mas isso é evidente que não é regra. Cada padrão de superfície diferente, se é um milharal, se é uma floresta tropical, se é uma região urbana com casas baixas, se é uma região urbana alta com muito densamento de prédios, tudo isso tem impacto no D e no Y0 ou Z0. Então, isso aqui é cerca de 70% da altura
média da região que está se investigando, e esse daqui é inferior frequentemente a 1/10. Então, assim, o que os meteorologistas fazem? Muitos deles passam a vida inteira estudando essa relação para, de novo, dadas as condições de terreno diferentes. Tá? Então, o que eu tinha para conversar na aula de hoje é isto. Eu tentei mostrar as diferenças de abordagem de campos de conhecimento diferentes, mas eu só queria deixar para vocês uma lição importantíssima, que vocês não podem deixar de esquecer. Rugosidade para superfícies relacionadas a escoamento de fluidos não é uma grandeza geométrica. A rugosidade é uma grandeza dinâmica. E por que isso tem que ser dessa forma? Porque nós pegamos superfícies que têm uma variedade enorme de componentes geométricos e queremos reduzir aqueles componentes a 1 ou 2 no máximo. Então, esse 1 ou 2 componentes, eles não têm relação física com a geometria que se está estudando. Eles têm que ter uma relação com o escoamento que está acontecendo principalmente, com a forma com que o escoamento acontece. Então, a relação com o número de Reynolds, ela é importantíssima. E eu mostrei para vocês, nesse gráfico aqui, que só a partir de um determinado Reynolds é que a superfície tem um certo comportamento que ele pode ser considerado assintoticamente uniforme, constante, seja lá o que for. Então, assim, eu vou encerrar a aula por hoje e essa aula completa o curso, do jeito que discutimos lá no início. Haverá uma aula bônus que eu vou discutir com vocês, sustentação de aerofólios, essa coisa, mas daqui para frente, como é que o curso continua? Nós estamos nos dedicando aos tutoriais, aos trabalhos numéricos, aos trabalhos experimentais, e vamos continuar nos 2 meses que faltam para que a gente complete o curso. Nós vamos continuar avançando nas tutorias para a simulação numérica e nas tutorias para a simulação física de escoamento. Então, boa sorte. Prezados, eu queria em alguns minutos mostrar a vocês muito rapidamente alguns artigos clássicos em turbulência. Esse artigo ele deu origem a expressões que são hoje, do ponto de vista de engenharia, vastamente utilizadas. Esse aqui é o paper do Colebrook e do White, experimentos em atrito de fluidos em tubos rugosos. Quem comunicou na Royal Society foi o J. Taylor. Isso aqui é uma comunicação que ele fez em 1937, e esse paper é um paper histórico, porque as equações, ele menciona as equações que o Kalman e o Prandtl tinham avançado anteriormente, e desenvolve as equações que ele mesmo está sugerindo. Esses gráficos são os gráficos que eu mostrei na pedra, né, no quadro. Eles são muito importantes. O regime laminar, transicional, completamente turbulento, está tudo muito bem descrito. Os tipos de natureza de superfície diferentes. Então, ele começa a mostrar que superfícies do tipo do Nicurades são diferentes de superfícies com interesse industrial. Faz experimentos absolutamente brilhantes, mostra com muito detalhe quais são as superfícies que ele eventualmente testou, e chega nos gráficos, e hoje são os gráficos absolutamente clássicos. O gráfico é clássico, as expressões são clássicas. Então, essa é uma publicação bastante interessante. A publicação do Hans Albert Einstein também para o meu conhecimento, a primeira que fala em deslocamento na origem. Os gráficos, esse gráfico é um gráfico histórico, aparece os dados ali na curva superior deslocados pela rugosidade, e depois, quando o processo corretivo é aplicado, ele mostra como é que os gráficos retificados são os dados que dão origem ao cálculo do atrito na parede. Esse método dele seria muitos anos depois, aperfeiçoado pelo Perry e pelo Joubert. O número de estações hoje do paper original é bastante inferior aos papers que seguiram. Esse paper meio que ficou perdido assim aí na história, de vez em quando isso acontece, mas esse é um artigo absolutamente brilhante, eu reputo como o artigo mais importante que estabeleceu o conceito de deslocamento na origem.
E aí, ele foi seguido, assim, logo depois, esse paper, que também é brilhante, do Alan Perry e do Peter Joubert. Peter Joubert era um cara muito gozado, gostava de contar um monte de histórias e era um historiador, de certa forma, ele conhecia tudo sobre a história do continente europeu. E aí, ele também mostra as expressões que ele tem, já começa a introduzir um conceito que ele, anos depois, ele aperfeiçoaria, que era o conceito de rugosidade do tipo K e do tipo D, e vai aparecer um gráfico aqui agora na frente, ele mostra como é que os elementos rugosos dele funcionam, que é o gráfico em que ele mostra como que a redução dos dados experimentais deve acontecer. Então esse é o gráfico equivalente ao gráfico lá do Hans Albert Einstein e do El-Samy, e esse método hoje em dia é o método clássico que eles definiram nesse paper de 63, é o método clássico para o cálculo de atrito e parede de superfícies rugosas que excedem o limite da subcamada viscosa e penetram bastante na região turbulenta, na região inercial. Então esse paper é um paper clássico. E finalmente eu queria mostrar esse paper de 69, o Schofield também agora é autor, em que existem gráficos, isso aqui também é o equivalente do gráfico do Nicurares, essas coisas todas, mas há algumas figuras aqui que ficaram absolutamente clássicas, nós discutimos bastante na nossa aula, que são essas figuras em que se define o que é a superfície do tipo K, são aquelas em que os elementos rugosos, as protuberâncias, elas são bem definidas e são bem afastadas, e elas permitem que o escoamento de alguma forma penetre no vão existente entre elas e que gere atrito por efeito de pressão, por esteira. E a superfície do tipo D, que são as superfícies dos escoamentos, os elementos rugosos agora eles são muito adensados, eles são muito juntinhos, e aí essa recirculação que acontece entre eles faz com que a própria altura dos elementos de alguma forma não tem influência mais no arrasto externo. O que é interessante é que essas superfícies também do tipo D, elas têm uma influência enorme na caracterização de problemas que envolvem transferência de calor, porque eventualmente essas superfícies, que deveriam ser rugosas, ao invés de transferir bem calor, elas acabam funcionando como isolante em razão da região de fluido estagnado, de fluido morto, de fluido parado, que se estabelece entre os vários elementos. Então, a literatura para escoamentos rugosos, ela é ampla, esse é um assunto que não se esgotou, ele continua por aí, eu apenas gostava de mostrar a vocês esses 4 artigos, que eu acho que são artigos históricos e importantíssimos. O artigo do Colebrook é um artigo que muitas pessoas mencionam o Colebrook, mas poucas pessoas frequentemente leram o artigo. Então, obrigado, pessoal.